Que o amor de Deus Pai e o Espírito Santo entre em sua vida. Receba de coração aberto Jesus Cristo através das palavras desse ensinamento. Estamos agora no sexto vídeo desta lista de ensinamentos da palavra sobre o amor ao próximo. Interpretação da Sagrada Escritura. Você sabe, meu irmão e minha irmã, o que é verdadeiramente amar ao próximo? Guardar este mandamento? Amai ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com toda a sua força, de todo o seu pensamento, espírito, com toda a sua alma. Primeiro e maior mandamento. Segundo e maior mandamento. Maior do que esse não existe. Amarás o próximo como a ti mesmo. Levíticos capítulo 19, versículo 17 a 18. E está em Deuteronômio, o primeiro mandamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Um doutor da lei, certa vez, no ministério de Jesus, ele fez essa pergunta para colocar Jesus à prova. Jesus citou uma parábola do samaritano que eles odiavam e desprezavam. Amou o próximo, ajudou aquele que estava caído. Caiu nas mãos de um bandido, isto é, de bandidos. Caiu na mão de bandidos. Um judeu, sacerdote, passou, não ajudou. Um levita, que é o ajudante do sacerdote, e depois passou pelo mesmo caminho, não ajudou. Samaritano, que era considerado, para eles na época, idólatra. Um homem que estava perdido para sempre. Se compadeceu, teve misericórdia, socorreu aquele homem. Gastou seu tempo e seu dinheiro para ajudá-lo. O mestre da lei, que queria colocar Jesus à prova, perguntando: quem é o meu próximo? Perguntando a Jesus. E Jesus deu essa resposta através de uma parábola. Mas parece mais um fato do que uma parábola. Porque Jesus sempre pronunciava parábolas com base em fatos reais. E eu acredito que foi um fato, não só uma parábola. Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo de 8 a 10, vou ler a você um trecho pequeno. Ele resume pelo Espírito Santo, não é da cabeça dele, resume em poucas palavras, isto é, em um único mandamento, o segundo, maior, da Bíblia Sagrada. Toda a lei e os profetas, todos os mandamentos de Deus, neste único, olha o tamanho da sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo. Ele entendeu perfeitamente, estava ensinando. Paulo não falava, não ensinava nada sem antes colocar em prática. Ele vivia. Então ouça: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Como tem gente que pode pagar, mas não quer pagar. E deve para muitos. Todo lugar onde passa, onde vai, causa prejuízo. E tem título de crente evangélico, outros de católico, entre outros, que seguem uma falsa religião. São tantas as falsas religiões. Não paga. Não estou falando daqueles que caíram em dificuldade, tribulação e prova e não têm o dinheiro para pagar. Aconteceu alguma coisa e não tem como pagar. Não é desse que estou falando. Nem a Bíblia está dizendo: não, você não é de Deus, você não ama o próximo, você não paga. Não. Mas aquele que tem dinheiro, tem condições e não paga. Como tem crente desonesto, católico também, pessoas religiosas, frequentadores de igreja, pregadores, gente que tem título de liderança, desonestos,
acreditando na própria mentira. Por onde passa, onde vai, deixa prejuízo para os outros. Coloca o prejuízo que causou nas costas do outro. Aluguel, conta de luz, água. Coisas que danificou. Irmãos, neste vídeo nós vamos citar vários exemplos práticos de comportamento do verdadeiro e do falso cristão. Você vai aprender. Ele diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor recíproco. Porque todo aquele que ama o seu próximo é cumpridor da lei. Estão vendo? Pois os preceitos, isto é, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E ainda outros mandamentos que existem, isto é, os 10 ou mais de 600. Na época de Paulo, os judeus ensinavam mais de 600 mandamentos, estatutos, preceitos, regras, tradições. Muitas. Tudo está resumido num só: no amor ao próximo. Amai ao próximo como a si mesmo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19, versículo 18. Mas começa no 17 e 18. Para você entender melhor o que é amar o próximo, você precisa ler, estudar, meditar. Falar de amor, todo mundo fala. Até papagaio sabe falar. Agora, guardar e cumprir, só alguns. Esses são os eleitos. Esses são os verdadeiros crentes, verdadeiros católicos, verdadeiros cristãos. Os que cumprem, não os que ouvem, os que ensinam. Versículo 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Veja, que sabedoria em poucas palavras, numa frase só. A caridade não causa dano ao próximo. Crente sem vergonha, católico sem vergonha, religioso ou religiosa dessa ou daquela religião falsa, sem vergonha, mal educado, mal educada, hipócrita, falso, falsa, causa dano ao próximo, não pede perdão, não perdoa. Esse é o grande problema. O orgulho está lá no coração. Não pede perdão, não se reconcilia, não perdoa. Expressão de quem não ama o próximo. Mas está na igreja, é pregador, ensina a palavra, está nas mídias, é famoso, famoso. Faz tantas coisas para se aparecer, não gosta de fazer em segredo. Quer mostrar para todo mundo, bota nas mídias, toca a trombeta. Hipócrita. Para ganhar dinheiro. Por quê? Quer visualização, quer comentário, quer inscrito, quer seguidor. Ganha dinheiro. E quanto mais, mais dinheiro. Interesse, ambição, cobiça, avareza, ganância, amor ao dinheiro, raiz de todos os males. E a semente, o orgulho, a soberba. Crente católico orgulhoso. Estou falando do pagão, daquele que está nas trevas, do ímpio, daquele que pratica injustiça, não crê em Deus, dos roubadores. Estou falando desses, estou falando desses que frequentam a igreja e as lideranças que pregam e ensinam. Porque aqueles, os incrédulos, estão perdidos, vão ser condenados e lançados na fornalha, se não se converterem. Mas muitos se convertem. Quantos ímpios já se converteram no tempo de Jesus? Quantas prostitutas, ladrões, bandidos, bêbados, adúlteros se converteram a Deus? Satanistas, idólatras, se converteram a Deus, abraçaram a fé, foram transformados, nasceram de novo, foram batizados no Espírito, se tornaram eleitos, herdeiros da vida eterna. E muitos que estavam lá na igreja, frequentadores de sinagoga, que a sinagoga representava na época o que nós chamamos de capela, comunidades e igrejas hoje, onde os cristãos vão para ouvir os ensinamentos das pregações, participar do culto, da Santa Missa.
Eles chamavam de sinagoga, se reuniam todos os sábados. Muitos deles se perderam. Foram os que condenaram à morte os discípulos, os apóstolos de Cristo e o próprio Messias. Anás, Caifás, as autoridades judaicas. Tinha um povo que desprezava e odiava Jesus Cristo. Tinha outro povo que o amava. Eram dois povos. Estavam lá misturados. Irmãos, então, finalizando aqui, a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei, o completo cumprimento da lei de Deus. Caridade. Não é só a caridade fraterna. Liberalidade, generosidade em ajudar os outros com cesta básica, dinheiro. São tantas as formas de fazer boas obras e ajudar. Não é dessa caridade que Paulo está falando. Essa não pode estar fora da outra. Mas ela pode estar fora da outra e a pessoa ser condenada por estar cheio de caridade e ajudar tanta gente com alimento, educação, casa, tantos bens que as pessoas fazem que não é de só menos importância, de jeito nenhum. E Deus não reprova aqueles que fazem muitas caridades fraternas. Não reprova eles por causa disso. Reprova eles por causa da imoralidade sexual que tem na vida dessa gente. Mesmo fazendo tantas caridades. Porque muitos são hipócritas, falsos. Então essa caridade aqui é o amor ágape. É a caridade comportamental. O amor que reflete e que brilha pelos olhos, pela expressão do verdadeiro cristão, através do comportamento, do caráter, da conduta. Ação, reação, palavras que você escreve, fala. Tratamento com os outros, de fora e os de casa, os distantes e os próximos. Irmãos e irmãs, vamos para o 7º vídeo. Para concluir, resumir, e neste 7º vídeo quero citar diversos exemplos de atitudes, reação, atitudes, do que é amar o próximo verdadeiramente, para você entender. Alguns exemplos, algumas atitudes, são miríades de milhares de exemplos, mas você pode tomar como base o que você vai aprender. Vai refrescar a sua memória e você vai dizer, amar é isso mesmo. E eu não sabia. Amar é isso. E eu já estava fazendo, já estou cumprindo o amor de Deus. Não, não estou cumprindo. E eu não sabia. Irmãos, você vai saber no vídeo 7, nessa conclusão, uma lista de exemplos que nós vamos citar para você do que é amar o próximo de verdade. Amém?